Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graças e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazer mais uma reflexão da palavra do nosso Senhor a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Portanto, chamo-vos agora para fecharem vossos olhos e orarem comigo nesse instante, suplicando a graça ao Senhor para esses momentos em que aqui estaremos compartilhando de sua palavra. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por mais uma rica oportunidade que temos de, na tua presença, bendizer ao teu santo nome, honrar e testemunhar que Cristo Jesus de fato é o Salvador nosso e digno de toda honra, glória e louvor. Receba, Senhor, o nosso culto, ouve as nossas orações e fala-nos profundamente ao coração, Senhor, nesses instantes em que aqui estaremos promovendo culto ao Senhor. Que a tua graça seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria de convidar a todos para que lessem comigo o Salmo de número 18, apenas os 2 primeiros versos do Salmo de número 18, que diz assim: primeiro há uma introdução ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, e aí inicia-se o Salmo: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Interessante que nesta introdução ou apresentação deste salmo fala a despeito de uma consciência de Davi de que o Senhor é aquele que o livra de todos os seus inimigos. Portanto, hoje, as nossas vidas em Cristo Jesus, olhando lá para a cruz, em que Cristo venceu tudo, podemos ter semelhante consciência daquele que nos livrou de todas as coisas, de todos os nossos inimigos, num sacrifício que foi de uma vez por todas. E aí, uma vez tendo esta plena consciência, fica fácil para nós, semelhantemente, entoarmos essas palavras, esse canto ao Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Que assim sirvamos ao Senhor em plena consciência do que Ele é para nós e de quem nós somos diante dEle. Amém? Vamos cantar um cântico ao Senhor, em seguida estaremos orando uma vez mais, pedindo graça ao Senhor, no sentido de ouvirmos a sua palavra, de ouvirmos a sua voz a instruir os nossos corações. Cantemos ao Senhor. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome, vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol, brilha em mim, ó luz da esperança. Elevo a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a nossa estrela da manhã. Faz de mim, ó, faz de
de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol. Brilha em mim, ó luz da esperança. Elevo a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a nossa estrela da manhã. Faz de mim, ó, faz de mim um servo teu. Glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a nossa estrela da manhã. Faz de mim, ó, faz de mim um servo teu. Faz de mim, ó, faz de mim um servo teu. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e assim meditarmos na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui as nossas vidas diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de sermos alcançados pelas verdades do Evangelho, a fim de falarem profundamente ao nosso coração, de nos ensinar de fato a Tua palavra, para que assim possamos bem aplicá-la no nosso dia a dia. Senhor, é a nossa oração. Seja conosco nesses instantes. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão aqui conosco, compartilhando da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui, então, prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos, ainda no capítulo 2, após aquela marcante descida do Espírito Santo na distribuição de línguas, lá na festa de Pentecostes, que nós vimos em nossa última reflexão. E agora chegamos aqui, ainda no capítulo 2, ao primeiro grande sermão de Pedro, em que cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizadas. Nós não vamos ler todo o sermão de Pedro, que vai desde o verso 14 até a desdobramentos lá no verso 40, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas considerações ao longo desses versos, ao longo deste sermão de Pedro. E aqui de imediato, irmãos, nos chama a atenção que parece ter desaparecido aquele Pedro que, com medo dos homens, da morte, da prisão, negara a Jesus por 3 vezes, sendo aqui substituído por um Pedro que agora com intrepidez anunciava a Jesus Cristo, ao ponto de, na cara dos israelitas, ou como costuma se dizer hoje, na lata, Pedro diz o seguinte, conforme o verso 23, sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. E semelhantemente no verso 36, Pedro continua a confrontar os israelitas ao dizer, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que coragem e que ousadia de Pedro dizer tais verdades àqueles homens, acusando-os de iníquos e de assassinarem o Cristo de Deus. Então o que nós temos aqui? Vejam como o caráter de Cristo ele vai tomando forma na vida de Pedro. Pois agora ele não temia a morte, mas tão somente temia ao Senhor.
E veja ainda, isso é muito interessante, em como a conversão de um homem deve caminhar em seu crescimento espiritual, em graça e sabedoria. Sabedoria vista aqui nesse sermão de Pedro, na forma em que ele cita diversos textos bíblicos para fundamentar a sua pregação. Ao responder à indagação de que os discípulos estariam embriagados, ao estarem falando em outras línguas, por exemplo, ele começa citando a profecia de Joel para justificar nas Escrituras a descida do Espírito Santo, conforme o verso 17, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a citação da profecia de Joel. Em seguida, Pedro ele também cita as palavras de Davi no Salmo de número 16, e também faz menção ao Salmo de número 110 para defender o senhorio de Cristo muito acima da grandeza do grande rei Davi. Ele faz questão de demonstrar isso àqueles homens, aos israelitas. Tudo isso, portanto, toda esta sabedoria com clareza e verdade para anunciar a poderosa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nessa nossa breve reflexão, nesse início aqui, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, qual deve ser a nossa perspectiva de crescimento espiritual? Aquele Pedro do passado, medroso, com medo da morte dos homens, se torna agora alguém cheio do Espírito Santo, intrépido, pregando o Evangelho e pessoas sendo convertidas a este Evangelho. Infelizmente, meus irmãos, ao contrário disso, nós vemos muitos crentes hoje com vida espiritual estagnada, sendo exatamente os mesmos crentes do dia em que eles se converteram, incapazes de abandonar os pecados de outrora, pecados de estimação, aos quais acariciam, parecendo carregarem em si um grande carinho por eles. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse início é que para esse crescimento espiritual é imprescindível que este crescimento seja provido de sabedoria. Para uma perfeita exposição aqui de sua pregação, Pedro usou do conhecimento da Bíblia que ele tinha, do Antigo Testamento, usando aqui os Salmos e a profecia de Joel. Porém, irmãos, como concebermos crescimento espiritual nas nossas vidas hoje, no meio da igreja hoje, quando simplesmente crentes não leem a Bíblia? Cada dia mais as nossas escolas bíblicas dominicais, as nossas reuniões de estudos bíblicos estão sendo esvaziadas e substituídas por louvorzão sem critérios ou apontamentos para a palavra de Deus, ou ainda sendo substituídas por qualquer tipo de entretenimento gospel, por encontros com o mistério que servem apenas para atiçar a curiosidade de gente que não quer pensar, refletir, meditar e considerar nas verdades das Escrituras com o fim de bem aplicá-las em seu viver. Mas veja aqui o que de melhor pode acontecer ao pecador quando ele é encontrado por uma pregação legítima, repleta de fundamento bíblico e de sabedoria, e que tão somente se preocupa em pregar a Jesus Cristo. E aí eu convido você a abrir comigo o verso de número 37 do capítulo 2 de Atos, que é o nosso texto agora. Atos 2, verso 37. E veja então o que acontece com pessoas que são impactadas pela verdadeira pregação do Evangelho. Diz assim o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então esta, portanto, foi a reação e as palavras daqueles homens que foram alcançados pela genuína pregação do Evangelho através deste sermão de Pedro. Então nós temos aqui a reação e as palavras deles. Vamos pensar um pouco sobre isso rapidamente. A reação deles foi: compungiu-se-lhes o coração, tiveram um coração compungido. E as suas palavras, importantes a serem analisadas, foram: que faremos, irmãos? Bom, acerca desta reação de um coração compungido, nos é necessário observarmos rapidamente o termo no original em grego e seu significado, até porque a nossa versão traz esse termo, compungiu, compungir, como algo que não é muito comum
ao nosso vocabulário, né? Não é muito usual, não é muito coloquial. Portanto, esse termo em grego, traduzido aqui por compungir-se, significa literalmente ser picado violentamente ou profundamente, como por uma cobra ou algum outro animal peçonhento, podendo ser aqui interpretado por uma situação em que determinada pessoa fora profundamente ou emocionalmente atordoada, abalada por algo que ela tenha visto, presenciado ou ouvido, que é o nosso caso aqui. Aqueles homens foram profundamente atordoados, abalados por um sentimento de culpa através da pregação do Evangelho, através da revelação de Pedro de determinadas verdades que até então para eles estavam ocultas. Pois é exatamente assim, irmãos, que acontece com a vida de qualquer pecador que ouve a voz do Evangelho. Pois nascemos na iniquidade e em pecado concebeu a nossa mãe, usando aqui, obviamente, as palavras de Davi em seu Salmo de número 51. Portanto, receber a revelação do Evangelho na pessoa de Cristo é descobrir o pecado e a culpa que há em nós, para enxergarmos nele, em Jesus Cristo, a única possibilidade de redenção. Esta, portanto, foi a reação daqueles homens, arrasados, atordoados, abalados, feridos como numa picadura de um animal, destroçados em seus corações por descobrirem que eram culpados e indignos de Deus. E é aí então, irmãos, que dos lábios daqueles homens brotam então as seguintes palavras: que faremos, meus irmãos? Aqui, irmãos, nessas palavras, nessa fala desses homens, há um misto de desespero, inclusive é um termo usado por Werner de Boer em seu comentário. Então há um misto de desespero e de uma completa entrega ao Evangelho. O desespero ele pode ser visto da seguinte forma, como se eles dissessem o seguinte: que faremos? Pois o nosso pecado foi descoberto e nos vimos lutando contra o próprio Deus. É como se dissessem: o que será de nós se a mão de graça e misericórdia de Deus não for estendida a nós por causa da nossa rejeição a Jesus? Porém, ao mesmo tempo, vemos claramente nessas palavras que faremos, irmãos, também um sinal de uma entrega total, como que dizendo o seguinte: nos digam o que fazer para consertar tudo o que fizemos de errado e assim nós devotarmos a nossa vida a Cristo, pois agora o reconhecemos como Senhor e o desejamos como Salvador em nossas vidas. Isso porque, irmãos, essa ideia de uma entrega total é vista aqui porque há um claro arrependimento desses homens, que veremos inclusive em nossa próxima reflexão no domingo, que redundou na conversão de cerca de 3.000 pecadores. Portanto, veja que há uma mudança radical para aqueles que tinham os discípulos como embriagados, mas que agora os têm como irmãos, quando eles dizem: que faremos, irmãos, usando esse termo aí, irmãos, que é muito significativo nesse momento aqui do texto. Ué, onde estão os embriagados? Agora são irmãos? Agora eles os chamam de irmãos porque eles reconhecem nos discípulos homens cheios da graça de Deus. Que bênção! Que mudança radical! Isso de fato é conversão. Porém, infelizmente, irmãos, a reação de corações compungidos, impactados, atordoados, abalados, e as palavras aqui que denotariam temor e entrega total a Jesus já não faz sentido na vida de muitos crentes que se acham autossuficientes e vivem suas vidas conforme suas próprias intuições. Acham que sabem tudo, mas nada sabem. Acham que experimentaram tudo no Evangelho, mas desconhecem a Cristo. Acham que viveram tudo, mas talvez tenham perdido a vida eterna, que na verdade não se perde. Pois para estes aqui fica claro para nós que Jesus nunca os conheceu. E talvez, de fato, eles ouçam de Jesus no último dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, citando aqui Mateus 7, verso 23. Concluímos essa reflexão, irmãos, dizendo que precisamos demonstrar
em nossa vida frutos dignos de arrependimento, uma vez que fomos de fato atordoados, abalados pela palavra de Deus, que revelou a nossa culpa e que nos anunciou a Cristo, para que sejamos então cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que semelhantemente, de alguma forma, confrontemos este mundo com intrepidez, como Pedro fez, anunciando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, podendo proporcionar conversão na vida de muitos pecadores nos dias de hoje. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.